Então tá. Eu peguei um pouco desses, das apresentações, por isso que parte das minhas slides aqui vão estar em inglês. Isso em 2021 eu apresentei uma apresentação similar que eu vou mostrar para vocês aqui, nesse Congresso de Matemática, o Congresso de Matemática das Américas, que aconteceu em Buenos Aires em 2021. E esse ano, né, o Carlos também estava lá, né, eu organizei um curso, chamei de mini curso em assimilação de dados, junto com o pessoal do Imperial College, e a minha apresentação foi falar sobre dos mínimos quadrados ao filtro de Kalman, filtro de partícula e além do filtro de partícula. Esse além do filtro de partícula, na verdade, é um filtro de partícula não extensivo, em que o operador de verossimilhança ele é aproximado ele é atualizado em cada interação, usando aí a entropia não extensiva, mas vamos deixar para lá essa coisa aqui, que isso, digamos assim, tá na lista aí de coisas que o pessoal vem fazendo, né? Mas aqui hoje eu vou falar sobre, né, a convite aqui do Sapucci, né? Do Sapucci. Então, o Sapucci pediu que eu fizesse essa apresentação aqui, né, para essa reunião do Monan. Eu agradeço aqui o Sapucci por ter me convidado, lembrado do meu nome aí para fazer essa apresentação. Então, essas redes neurais, onde a gente tem aplicado, são um modelo atmosférico global, um modelo SPEED, que tem uma parametrização muito simplificada, um modelo global atmosférico da Florida State University, é um modelo muito similar ao modelo BAM do INPE, né? É um modelo espectral, tridimensional, com toda a parametrização envolvida. Tem uma previsão também por ensemble, né, para esse modelo, o Florida, da Universidade do Estado da Flórida, e depois o modelo WRF, e aqui, eu não vou apresentar isso aqui, mas é um modelo de água rasa bidimensional para circulação oceânica, e aqui a gente está usando um outro tipo de hardware, que é um hardware desenvolvido pela Google, que é TPU. Então, tem a GPU, né, GPU, Graphical Processing Unit, e tem o TPU. TPU é Tensor Processing Unit. Eu não vou falar sobre isso, mas só dando uma outra ideia aqui do como é que é. Esse aqui foi um trabalho desenvolvido com a Juliana Nock, o Vinícius Albuquerque. Aqui vocês estão vendo o seguinte, né? A precipitação sobre a América do Sul com dados aqui do GPCP. E aqui é uma previsão sazonal, né? Usando aqui o modelo de previsão climática do CPTEC, à esquerda, no meio é com redes neurais, por uma forma que a gente desenvolveu, eu botei aqui rede neural pelo MPCA, e aqui é também rede neural, mas é aquela rede neural de aprendizado profundo. Então, só para lembrar, né, onde é que estão as observações, que está aqui nesse cantinho, e aqui os diferentes tipos de previsão. Vocês dá para ver aqui que previsão com redes neurais tem um melhor desempenho, né, do ponto de vista de precisão, de intensidade e localização do campo de precipitação. Bom, a diferença não é só a diferença da precisão, mas também o tempo de previsão. Ali são cerca de 10 mil segundos, né? Quando a gente usa o CREI X50, que dá cerca de mais ou menos umas 2 horas para fazer aquela previsão ali. Essa previsão aqui que eu estou fazendo com esse lado do meio, desse aqui, com redes neurais, um demora 20 segundos, o outro dá cerca de, sei lá, alguns décimos de segundo. Bom, mas vamos falar então sobre assimilação de dados. Tem esse paper, é um paper interessante, foi publicado na Nature, né, pelo grupo do ICMWF, a revolução silenciosa da previsão numérica do tempo. Eu acho é bem legal esse gráfico que eles mostram, né? Aqui é geopotencial, né? A capacidade de previsão do geopotencial em média latitude, 45 graus. Acima aqui, né, em azul, aqui é previsão de 3 dias, vermelho, previsão de 5 dias, amarelo, previsão de 7 dias. E aqui é previsão de 15 dias, né, do ICMWF. Então, a parte de cima, por exemplo, desse gráfico azul aqui, é a capacidade de previsão para o hemisfério norte.
e a parte de baixo desse gráfico azul é a capacidade de previsão para o hemisfério sul. Então, dá para ver aqui, né, um gap de qualidade de previsão na década de 80, que dava, sei lá, 72% contra 86% para o hemisfério norte. Quer dizer, tinha uma diferença brutal na qualidade da previsão do hemisfério norte para o hemisfério sul. Mas, à medida que o tempo vai passando, né, essa diferença vai praticamente sumindo, não existe mais essa diferença, né? Além da qualidade de previsão. Então, essa diferença, né, essa redução desse gap, né, desse hiato de qualidade de previsão, se deve à inserção de dados de satélite, basicamente a assimilação de dados. Bom, então, assimilação de dados, né, a gente tem aqui o nosso sistema de observação, e aí vai ser incorporado esses dados junto com o nosso modelo de previsão, que combina aí o método de assimilação de dados, combina dados de observação com dados da previsão, gera uma condição inicial, é feita a previsão, e aí o pessoal divulga, né, todas a previsão para a sociedade. Então, o objetivo aqui é pegar dados do modelo junto com dados de observação e gerar nossa condição inicial para a previsão numérica do tempo. O objetivo aqui é fazer esse processo de assimilação com redes neurais artificiais. Muito bem. Então, vamos lá, né? Eu comecei aqui com meta transformada de Laplace. Bom, tem vários métodos aí, né? Esse transformado de Laplace eu acho que nem na literatura aparece mais. E filtro de Kalman. Esse filtro de Kalman ainda continua aí, né? Aqui o Fabrício, né? Um dos que está aqui, fez aqui a tese de doutorado dele, aqui é um dos primeiros resultados do Fabrício, que foi publicado aqui na Revista Brasileira de Meteorologia. Eu vou passar rapidamente. Aqui foi um outro trabalho, né? Isso aqui eu dei uma palestra uma vez para um grupo aqui de geofísica espacial. Eles achavam que não dava para fazer. Eu digo, não, dá para fazer sim. Não, mas é que a parte da ionosfera, magnetosfera, é tudo muito mais difícil. Eu digo, não, mas do ponto de vista matemático, é muito similar o problema. E aí, né, eles disseram que dava para fazer, não dava para fazer, então aqui a gente fez um primeiro resultado, né, que é a assimilação de dados aurorais, quer dizer, dados aí que ficam que vão incidir sobre os polos, né, por redes neurais. Isso aqui foi um trabalho do Fabrício Harker, né, durante aí tese de doutorado dele aqui no INPE. Bom, vamos deixar para lá. Aqui tem um outro trabalho do Fabrício, tu vê que o Fabrício é um cara que trabalhou bastante nesse negócio aqui, o doutorado dele veio rendendo. Uma nova abordagem para aplicar redes neurais em modelos de dinâmica não linear. Isso aqui foi um artigo publicado aqui no Applied Mathematical Modeling, esse journal aqui. É um journal interessante, importante, ele trabalhou com equações de água rasa. Aqui eu vou passar. Mas por que eu estava convencendo eu e outros, né, a trabalhar com redes neurais? A razão é o seguinte, nós estamos entrando e convivendo num mundo exponencial, em que não só a resolução dos modelos está indo para uma resolução muito mais fina, ou seja, eu tenho muito mais computação para fazer, mas não é só isso, mas principalmente porque o número, a quantidade de dados de observação está crescendo de forma exponencial. Como eu assimilo dados que todos os anos são capazes de gerar de multiplicar por 10 todo ano a quantidade de dados de observação. Depois a gente pode até explicar como é que o pessoal lida com isso. E vocês vão ver que tem muitos truques, né, na operação do pessoal para poder lidar com essa massa gigantesca de dados. Bom, então, essa aí é o seguinte, eu tenho que... como eu não posso acelerar, eu não sei quando é que vai vir o computador quântico para trabalhar com uma massa imensa de dados, eu acho que muito antes do computador quântico a gente vai trabalhar com outra tecnologia, mas vamos deixar esse troço para lá. O que a gente pode fazer é tentar mexer no software. E o software, a gente está falando de algoritmos. Então, o nosso algoritmo que eu estou propondo é um algoritmo de redes neurais. Aqui a rede neural, mas eu não entendo nada de rede neural. Bom, não precisa. A gente desenvolveu um esquema aqui que é o seguinte, a gente formula a nossa configuração de rede neural como um problema de otimização. E aí eu resolvo esse problema de otimização, eu entrego lá para esse sistema os dados
e o sistema me devolve a melhor configuração para a minha aplicação. Eu consigo fazer isso resolvendo um problema de otimização. Então, aqui está a nossa função custo, né? Tem aqui uma penalidade, não vou explicar muito disso, mas a solução que a gente usa para resolver esse problema de otimização é esse método de colisão de múltiplas partículas, né? O Fabrício teve ele mesmo que fazer lá na tese dele, ele mesmo tinha que achar a melhor configuração. Não precisa mais fazer isso. Ah, mas então, se não entende, entrega os teus dados, o sistema te devolve a melhor configuração para a tua aplicação. A nossa aplicação aqui é assimilação de dados. Isso aqui está publicado nesse journal aí de ciências computacionais interdisciplinares. Então, é só para mostrar aqui quem é esse algoritmo, mas eu vou deixar para lá. Não. Aqui a gente estima tudo isso, número de camadas escondidas, número de neurônio por camada, taxa de aprendizado, taxa de momento, escolhe qual é o tipo de função de ativação que a gente tem que fazer, enfim, não precisa fazer nada. E um dos métodos, até o João comentou aqui, o João Guilherme comentou aqui, que um dos métodos para assimilação é o filtro de Kalman, né? Então, aqui eu tenho o ciclo de filtro de Kalman, eu tenho o meu modelo de previsão, depois eu vou calcular a variância associada, o erro de variância, né? A variância associada aqui a esse vetor de previsão, e aqui aparece em vermelho, aqui aparece essa matriz de covariância. Essa matriz de covariância é a matriz de covariância do erro de modelagem, ou seja, é a diferença entre a verdade e a estimativa do modelo. Quem é a verdade? Não sabemos. Bom, mas depois que a gente sabe quem é essa matriz de covariância dessa previsão, eu consigo calcular o ganho de Kalman. Com o ganho de Kalman, eu faço uma média ponderada entre as observações e a previsão, isso é o que a gente chama de análise. Ou seja, é o que eu vou usar como minha condição inicial. Bom, já que eu gerei a análise, eu posso então calcular aqui a minha covariância da análise. Essa covariância da análise vai entrar aqui para mim calcular. Bom, mas fica ainda, então parece que está tudo certo, exceto por essa covariância aqui, ó, que é o erro de modelagem menos o erro de modelagem, quer dizer, a previsão menos a verdade. Como a gente nunca sabe qual é a verdade, então isso aqui pode ter várias maneiras da gente estimar isso, essa matriz de covariância. Seja por uma parametrização, seja pela equação de Fokker-Planck, o Clemente está aqui. O Clemente é a primeira pessoa que eu conheci, né, que trabalhou com essa abordagem, e outra que é a estratégia do previsão por conjunto. Eu estimo essa covariância a partir de uma previsão por conjuntos. Essa previsão por conjuntos com filtro de Kalman, o Local Ensemble Transform Kalman Filter, foi feito aqui pelo Aravecchia, por exemplo. Então, é bem legal que aqui as pessoas estão todas aqui, né? E aqui, um dos outros exemplos que a gente fez aqui é uma equação de água rasa para a circulação do oceano. Então, aqui estão as equações de água rasa e tal, e aqui a gente vai ver o seguinte, são métodos de assimilação com rede neural e também com o filtro de Kalman. Está tudo muito parecido, né? E a gente usou isso aqui num outro artigo aqui que saiu publicado esse ano, né? Que é a assimilação por redes neurais para a circulação oceânica com a implementação paralela. Então, a gente usa aquele método MPCA para gerar a rede aqui, a rede, então, ela emula a capacidade de assimilação de dados do filtro de Kalman. Então, aqui vocês não estão enxergando, mas aqui essas linhas contínuas seria a verdade. E a gente tinha que se aproximar o melhor possível da verdade. E eu vou dizer uma coisa para vocês não estão enxergando, mas a rede neural consegue aproximar de forma mais precisa do que o filtro de Kalman. Mas o que é importante não é isso, que o filtro de Kalman também funciona mais ou menos bem aqui, tanto quanto a rede. Do ponto de vista de assimilação, os dois estão fazendo um bom trabalho, mas tem uma diferença fundamental. Aqui, quando eu estou capturando 25 pontos de observação ou 100 pontos de observação, com esses 25 pontos de observação, o filtro de Kalman toma 42 minutos do tempo de computação, a rede neural, 1 minuto e meio. Aqui, com 100 pontos, eu tenho o filtro de Kalman cerca de 1h20, e com a rede neural, 5 minutos. Eu tenho 5 minutos, mas eu tenho uma capacidade de gerar uma condição inicial melhor do que o filtro de Kalman. Só para lembrar, botei em vermelho aqui. Então, tá bom, a gente depois fez isso para o modelo SPEED, né? Isso aqui foi a tese de doutorado da Rosângela Sintra, né?
Isso está publicado, esses resultados aqui nesse livro, né? Aplicações avançadas para redes neurais artificiais. Então, o capítulo 14 é assimilação de dados por redes neurais artificiais para um modelo de circulação geral da atmosfera. Essas aqui são as equações que vocês já conhecem, né? Isso aqui é discretizado com um modelo, um método numérico, que é o método espectral. E aqui, né, são os dados, onde é que a gente está coletando as observações. Isso aqui, mais ou menos, é a rede de observações da WMF, da WMO. Tá? E aqui tem o resultado do campo de temperatura, né? Aqui com Local Ensemble Transform Kalman Filter, à esquerda acima, e aqui é a assimilação, a condição inicial com rede neural. E aqui seria a verdade, essa parte aqui de baixo. Está tudo muito parecido, e é o que a rede neural deveria fazer, e é o que esse método do filtro de Kalman por ensemble devia fazer também. Está tudo muito bem, mas tem uma diferença. Nesse experimento numérico, o filtro de Kalman aqui por ensemble demorou 4 horas e 20 minutos, a rede menos de 3 minutos, aproximadamente 3 minutos. 4 horas e 20 minutos, 3 minutos para a rede neural. Bom, a gente fez também para o modelo global da Florida State University, né? De novo, aqui a gente fez as comparações, tá? Tanto a rede neural como esse filtro de Kalman por ensemble tiveram bons resultados. Aqui vocês estão vendo essa última parte aqui, bem da direita aqui, é a diferença, né, entre as análises obtidas aqui com o filtro de Kalman por conjunto e a rede neural. Quanto mais próximo do verde, mais perto do zero está. Então, se está tudo verde aqui, é porque está todo mundo indo bem, porque significa que a gente está próximo do zero. Os dois métodos de assimilação estão gerando resultados muito similares. Mas, de novo, é similar, mas tem muita diferença. E a diferença está no tempo de computação. O tempo de computação aqui para a rede neural dá cerca de meia hora para fazer esse experimento numérico. Enquanto que com o filtro de Kalman por conjunto dá cerca de 27 horas. 27 horas contra meia hora. E, por último, aquilo que eu mostrei para vocês, né, como é que a gente faz a assimilação com o WRF, que esse aqui é um modelo regional. Muito bem, o que a gente fez, aplicou isso aqui para o estado do Rio de Janeiro, na verdade, aqui a gente chama de TMA, quer dizer, essa TMA é uma área que o pessoal que cuida do tráfego aéreo está preocupado. Então, tem uma área em que os aviões, né? Eu tenho uma área, por exemplo, tem uma área que tem alguém que dá do controle de tráfego aéreo que cuida, e tem uma outra área que é outra pessoa. Então, aqui é a área que pertence à área do Rio de Janeiro, que são 5 aeroportos que a gente tem aqui. Esses 5 aeroportos vocês estão vendo aqui nessa parte da direita. E aqui o que a gente está assimilando são dados de estações de superfície desses 5 aeroportos. A gente está assimilando também dados de SODAR, esse radar sônico, né? E estamos assimilando também dados de LiDAR, que é um radar de luz, e estamos também assimilando dados de radiosonda. Então, em todos, onde tem dado aqui de estação de superfície, radiosonda, etc., nós estamos assimilando. E aqui tem o método variacional, que está implementado no WRF, contra a rede neural, que foi treinada para emular esse resultado. Então, aqui tem o dado, né, onde tem esses pontinhos vermelhos, eu não sei se vocês estão enxergando aí, esses pontinhos vermelhos são dados com o modelo variacional, e aqui no MPCA os pontinhos vermelhos, mas a assimilação com a rede neural. Dá para ver aqui que está muito similar essas coisas, né? Então, aqui tem um exemplo aqui que é comparando, né, a previsão contra a observação. Se a previsão fosse exatamente igual à observação, a gente teria que a diferença seria nula. Como a diferença não é nula, porque existe uma diferença entre previsão e observação. Então, vocês veem que aqui na troposfera, que é essa parte de baixo aqui do gráfico, a diferença é muito maior que até a parte de cima ali da atmosfera. Então, isso aqui é um gráfico de temperatura, né? É um gráfico de diferença de temperatura entre a previsão e a observação.
Então, a altura aqui, até 10 quilômetros, é mais ou menos metade desse gráfico aqui. Então, até que aqui a troposfera, vocês vão ver que a maior parte da diferença está na troposfera. Então, como é que a gente diminui essa diferença? Fazendo assimilação. Então, vamos assimilar esse gráfico. Esse gráfico aqui assimilado, vocês veem que a diferença mudou, está menor. Então, aqui tem o da esquerda, se não tem assimilação, e da direita com assimilação. A assimilação reduz essa diferença, melhora a nossa capacidade de previsão. Aqui eu estou com 5 dias de previsão, tá certo? Bom, agora tem a rede neural fazendo a assimilação com duas técnicas. Uma é uma rede neural lá desse modelo ECA, e outro é esse NNTF, que é o TensorFlow, que é uma rede neural de aprendizado profundo. Bom, misturando tudo aqui, o que a gente tem é o seguinte, olha aqui, em amarelo são as observações, em vermelho é a assimilação pelo modelo variacional tridimensional, e em azul é a assimilação com a rede neural de aprendizado profundo. Dá para ver aqui que a menor diferença é com a rede neural, não é com o modelo variacional. Mas não é só essa diferença, são muito parecidos, mas não são iguais, e principalmente na parte de tempo de processamento. Com o modelo variacional, isso aqui dá cerca de meia hora nesse experimento que a gente fez, né? Esse experimento numérico. Esses dados aqui são dados reais, não são dados simulados, né? Não são dados de observação simulada, dados sintéticos, são dados reais. Mas com, então, se deu 30 minutos para fazer isso com o Tridivar, com a rede neural dá meio minuto, 30 segundos. Juntando tudo aqui, né, só para a gente ter uma ideia do tempo de processamento, né, com o modelo SPEED, que no nosso experimento numérico deu 4 horas e 20 minutos, com a rede neural, uns 3 minutos. Ou seja, a rede neural é 95 vezes mais rápida em termos de processamento. No modelo global da Florida State University, né, que é muito parecido com o nosso modelo BAN aqui do INPE, demorou 27 horas, mais ou menos, com o filtro de Kalman por ensemble, por conjunto, enquanto que a rede neural demorou meia hora, ou seja, a rede neural aqui foi 55 vezes mais rápida. E por último, né, com o WRF aqui, a rede neural, o WRF com método variacional tridimensional foi meia hora, com a rede 30 segundos, ou seja, a rede é 71 vezes mais rápida do que o método variacional. Bom, aí tem a gente pode usar isso aqui também para fazer previsão por conjunto, eu não vou falar muito sobre isso, né? Aqui tem uma coisa interessante, isso é um trabalho que a Rosângela fez comigo. Esse trabalho é o seguinte, a gente treina a rede neural e depois não precisa treinar para cada membro do conjunto, não, a gente treina a rede pela média, usa tudo e dá para fazer, e o resultado dá bem interessante. Aqui, como é que a gente usa a rede neural para fazer quantificação de incerteza? Quantificação de incerteza, aqui é o seguinte, eu faço a previsão, tá bom, como é que eu posso confiar na previsão? Então, a gente pode estimar esse grau de confiabilidade usando uma rede neural. Eu não vou explicar isso aqui para vocês, né? Mas vou deixar para lá. E aqui são outros métodos que a gente pode implementar a rede neural para, inclusive, acelerar o tempo de processamento. Aqui é usando coprocessadores. O coprocessador aqui é FPGA, Field Programmable Gate Array. Vou deixar essas questões técnicas para lá. Quem está interessado em outros métodos de assimilação de dados, tem o filtro de partícula adaptativo. E quem gosta um pouco de matemática tem esse formalismo do Q-cálculo, que eu estava tentando provar que a distribuição do Constantino de Sales é uma distribuição estável. Não deu para falar, mas aí eu tive que mudar um pouco a estatística e falar sobre Q-estabilidade, que aí eu estou usando um formalismo do Q-cálculo. Quem quiser, tiver interesse, outros resultados, rede neural emulando método variacional, rede neural emulando filtro de partícula, enfim, filtro de Kalman. E aqui a gente tem o seguinte, à esquerda tem o erro da assimilação com filtro de Kalman, essa parte de cima, na parte do meio aqui é o erro da assimilação usando filtro de partículas, e por último aqui é o erro de assimilação usando o o método variacional. E da direita eu tenho a rede neural emulando o filtro de Kalman, vocês veem que está tudo muito parecido, rede neural emulando o filtro de partícula, em vermelho aqui, o erro, né,
da rede neural, da assimilação com rede neural, e, por último, o erro da assimilação de rede neural emulando o método variacional. Vou parar por aqui e obrigado novamente aqui ao Sapucci aqui pela oportunidade aqui para falar um pouco para vocês aqui desses resultados que a gente tem obtido. Muito obrigado a todos, viu? E em particular aí ao João Guedes e ao Sapucci. Obrigado pela apresentação, Haroldo. Eu sei que o nosso tempo está estourado, mas o tema é bastante interessante, né? E a gente da área de assimilação, a gente sempre fica com algumas dúvidas, né? E a gente sempre quer fazer alguns comentários sobre essa questão de assimilação de dados utilizando redes neurais. Então, eu gostaria de abrir para perguntas. Se alguém tem algum questionamento? Eu tenho uma pergunta, João Clemente. Haroldo, muito legal sua apresentação, parabéns, inúmeros trabalhos, já sabia que você tinha esse volume todo de resultados. Uma pergunta objetiva, além das observações, você usa reanálises para treinar a rede neural? Ou seja, como você com a rede neural consegue ter o balanço dinâmico que é necessário para que o modelo seja inicializado sem grandes perturbações? Obrigado aí pela pergunta, Clemente. O que a gente faz é o seguinte: por enquanto, o que nós estamos emulando um outro método, né? Então, se o outro método consegue resolver esse balanço dinâmico, a rede neural vai imitar esse padrão. É mais ou menos isso, a rede neural emula o padrão. Então, se o nosso método de assimilação consegue realizar esse bom equilíbrio dinâmico, a rede neural, o que nós estamos mostrando com o nosso resultado é que a rede neural é capaz de reproduzir o mesmo balanço dinâmico. Mais ou menos assim. Então, o que a rede está fazendo aqui é emular um método. Bom, mas se a gente tem um método de assimilação, para que usar a rede neural? Bom, ali estão os resultados. A rede consegue ser 95, 55, 71 vezes mais rápida no tempo de assimilação, enquanto que eu levo horas com um método de, sei lá, o método variacional, o método de filtro de Kalman, eu demoro minutos ou segundos com redes neurais. Então, aí eu posso fazer outras coisas, né? Exatamente, o que eu tenho visto em outros fóruns, né, no fórum de oceanografia, que tem muita gente migrando também para a rede neural, mas combinando, digamos, você pode ter ciclos de assimilação de dados usando os métodos clássicos, né, de ensemble, Kalman filter, o 4D var e tal, a cada, digamos, 12 horas, fazendo 2 vezes por dia, e aí intercalando outras inicializações a cada 3 horas, por exemplo, com a rede neural. Então, você combina o uso da rede neural para aumentar a frequência das assimilações no teu sistema. Então, eu acho que o futuro mesmo é tentar botar tudo numa grande sacola e empregar todas essas metodologias disponíveis. Eu acredito que é mais ou menos isso. Hoje que o pessoal está chamando de assimilação, ciclo rápido de assimilação, de até 1 hora que o pessoal está fazendo. Então, a cada 24, 48 horas, eles usam um método mais caro do ponto de vista de computação, e para fazer essas assimilações de ciclo rápido, aí eles vão ter que usar um método muito mais eficiente, né? Tu não pode usar 1 hora do teu computador para se tu vai fazer uma assimilação a cada hora. Uma previsão a cada hora, desculpe. Curioso, hein? Então, o Carlos tem uma pergunta também? Oi, Haroldo, bom dia. Tudo bem, cara? Uma dúvida com relação à aplicação de rede neural, pensando, por exemplo, num sistema híbrido que utiliza o Ensemble para atualizar a matriz de covariâncias estática do TRIDVAR, como a gente já tem exercitado, de certa forma, aqui no CPTEC. A parte custosa desse tipo de aplicação é justamente o Ensemble, você arcar com a estrutura do Ensemble para poder atualizar a matriz. Você acha que seria viável a gente substituir essa parte do Ensemble Kalman Filter, por uma emulação via rede neural, para acelerar o tempo de determinação da análise? Sem dúvida, tu pode fazer isso, mas
Mas aí tu vai ficar com o peso da computação do método variacional. Tu reduz um pouco, né, que é achar ali a matriz de background, né? Tu vai usar o ensemble para fazer esse cálculo. É isso que eu estava mencionando, né, Carlos? Isso. Então, aí é o seguinte, que a gente mostrou é que dá para a gente fazer o ensemble com... Esse é parte dos resultados que eu mostrei lá com o Speed e com o modelo da Flórida, né? A gente pode substituir com ganhos, não só ganhos de computação, mas ganhos em precisão, quando a gente usa a rede neural para emular esse cálculo da previsão por conjunto, né? Então, claro, assim, tu pode usar, sem problema nenhum, mas tu vai ter ainda o custo que, o seguinte, se a gente tiver que pegar todos os dados de satélite, eu não sei se tu já fez uma brincadeira de pegar um satélite que tenha um sensor com mais de 1000 canais e tentar fazer uma simulação com uma imagem de um satélite com mais de 1000 canais. Já viu quanto tempo demora isso? Eu imagino que bastante tempo. Então, façam, mas isso é o seguinte, a gente só vai ter uma ideia exata quando a gente tentar fazer isso e deixar o computador ficando semanas ou meses tentando gerar uma análise. Não é um conjunto ou previsões de um ano, não. Uma análise. Vai precisar de meses de computação. Mas isso a gente só vai ter uma ideia disso se a gente fizer o teste, cara. Senão não tem jeito, a gente não vai conseguir entender o desafio. E ainda na mesma linha, só para não alongar também não deixar os meus colegas muito para trás, pensando, por exemplo, no Forwarding, que você precisa também do modelo tangente linear para poder capturar esses desvios que são necessários para o cálculo das covariâncias, você acha que também nessa situação, porque a gente tem uma discussão assim, para você poder ter a versão tangente linear do teu modelo, você precisa reescrever a forma linearizada do seu modelo atmosférico, por exemplo. Isso tem uma certa complexidade, dificuldade de ser feito. Sim, tem que calcular o gradiente lá. Exato. Apesar de você ter métodos que fazem a derivação automática, métodos que podem facilitar esse tipo de trabalho, você acha que rede neural também pode ser usado nesse aspecto? Pode. Vamos lá. Na primeira tentativa da Rosângela, ela foi lá trabalhar com o Ricardo Todoli, né? Mas o Ricardo não acreditava muito nesse negócio de rede neural, e a Rosângela disse, o que a gente vai fazer? Não, esquece, Rosângela, deixa lá, vem aí, a gente dá um jeito nesse troço. E o que a gente fez foi o seguinte, para calcular o ganho do Calmo, a gente usou a rede neural, que é a parte mais cara do ciclo de Calmo, né? Do ciclo aí de assimilação com filtro de Calmo. E reduziu, dá para fazer essas coisas com redes neurais. Mas a questão é o seguinte, se eu gasto... mas ainda vai ter um problema lá com filtro de Calmo, que é o problema da matriz vetor. E quando a gente está trabalhando com matrizes gigantescas, né, que é o caso aqui na previsão de tempo, o problema, a gente resolveu um problema, quer dizer, sei lá, são 2 problemas. O problema, 70% do custo de computação é calcular o ganho de Calmo. Os outros 30% é a matriz vetor. Bom, então a gente resolveu os 70% do problema, mas ficam 30%. E dependendo do que a gente tem que fazer e do tamanho e dimensão da matriz, esse problema vai ficar proibitivo. Se a gente pega, por exemplo, uma imagem 1000 por 1000 com 1000, quer dizer, um cubo de dados de 1000 por 1000 por 1000, e tenta fazer isso. Como é que a gente vai multiplicar? Eu acho que a gente só tem que fazer para tentar entender o problema, senão a gente não consegue entender o desafio. E dá para fazer, dá. A gente pode usar a rede neural para reduzir o tempo de computação desses métodos. Mas, né, eu acho que é o seguinte, quer dizer, a minha ideia é não pegar atalho, é ir direto no desafio do problema. E, claro, combinar. Acho que o Clemente aí falou bem, a gente pode combinar. Então, a gente usa um método mais lento, né, e no intermezzo usa um método mais rápido. Porque no intermezzo eu tenho que apurar o petisco, como diz no Rio Grande do Sul, eu tenho que acelerar o processo o processamento. É isso, mas obrigado pela pergunta aí. A gente tem que melhorar. Obrigado. Você quer perguntar?
Acho que eu vou abrir mão. Mas só um comentário rápido, e o Aradec está escrito também. Não, eu também estou escrito. Eu fazer uma pergunta. Eu abro mão da minha. Porque, Sapo, a gente pode suprimir o coffee break, cara? Que daí dá tempo. Não, já estamos atrasados. Nós estamos continuando. Pode perguntar, Sapo. Fica Não, tranquilo. é você. Você está escrito. Né? Aí você está na minha frente. Ah, sou eu? É? Então, eu vou ser rápido. O Haroldo, essa discussão, né, ela é muito interessante e a gente é muito produtiva, eu vejo, né, e a gente vê aqui a lista de questões que vão aparecer nas aplicações, principalmente o seu envolvimento maior no nosso grupo dentro do Monan, né? Eu acho que o Monan é mais um dos frutos que o Monan nos trouxe, foi aproximar você da gente. E a gente tem tido mensalmente uma reunião, né? E acompanhando o seu trabalho. Essas questões que o Carlos apresentou, uma que eu tenho, o João tem uma outra, são questões que a gente já sempre vê como possibilidade de você estar trabalhando com a gente de mais perto, né, do ponto de vista operacional até com a gente, né? Essas aplicações, por exemplo, emular o Ensemble ou outras melhor, né? Principalmente na questão de máquina. Hoje nós temos restrição muito grande de máquina. Então, métodos como o seu, né, essa de que ganha tempo, né? Eu acho que isso já não tem mais nem discussão. A gente todos sabe, faz parte do conceito, né? Que redes neurais minimiza muito tempo de máquina e aí, em função disso, a gente pode fazer muito mais com a máquina que a gente tem, certo? Então, parabéns. Tá bom, obrigado aí, Sapuço. Vamos continuar, vamos ver o que dá para fazer, né? O que eu, por enquanto, estou gerando resultados animadores. Em particular, essa questão do WRF, eu fiz isso porque o CIMAE, que é um grupo aí da aeronáutica, aí, que é um grupo de meteorologia da aeronáutica, eles estão usando o WRF, então aí a gente, como eu estou no comitê científico deles lá, então a gente fez um trabalho para eles, né? Então eles pegam isso aí, agora nós vamos fazer a mesma coisa para o TMA São Paulo. E nós vamos indo de TMA para TMA, nós estamos indo aqui, tem algumas questões para a gente fazer. Não usamos o Ford VAR, nem usamos o Ford VAR híbrido, né, que está também disponível lá no WRF, uma questão de tempo de computação. Eles têm que executar isso todo dia, o que a gente viu é que se a gente tentar usar o Ford VAR híbrido, fica proibitivo para eles. Então, uma das questões que a gente fez usar a rede neural aí, que é aquilo ali, né? Segundos. O que eles gastam lá, 1 hora, meia hora de tempo de computação, a gente faz em segundos. E isso é importante para eles que trabalham com a operação, né? Na ponta final. Mas vamos lá, vamos continuar. E eu acho que, por enquanto, os nossos resultados são animadores e vale a pena, né? Vamos ver se a gente tem um resultado interessante para o BAN, né, até o fim do ano. E também para o BRAMS, que a gente está tentando gerar também um modelo de previsão por rede neural para assimilação de dados com BRAMS. Haroldo, eu acho que eu vou fazer uma pergunta e um comentário que depois vai mais ou menos no mesmo caminho que o do Carlos, né? A pergunta é a seguinte, né? Sempre acho que o Sapus tentou falar, né, que essa questão do tempo sempre aborda ela. Eu acho que a gente já entende bastante que a rede neural é bastante rápida e talvez a gente precisaria agora demonstrar e focar bastante nos resultados, né? Mostrar que a rede neural, além de ser rápida, ela tem um bom resultado, né? Como tu já tem sempre mostrado, né? Mas uma questão que acaba sempre ficando para nós aqui em aberto, né? A gente nunca consegue compreender quanto tempo que leva para fazer o treinamento de uma rede e de quanto tempo que precisa fazer esse treinamento da rede. Essa é a questão, né? Que a gente queria ver, né? Porque daí, uma vez que é feita a rede, daí sim, daí ela leva lá 1 minuto, 30 segundos, né?
para fazer a previsão, mas quanto tempo é necessário para fazer esse treinamento? Qual é o custo computacional para fazer esse treinamento? Bom, o tempo de treinamento, bom, depende do problema, depende do modelo e depende da quantidade de dados que a gente está assimilando. Então, por exemplo, se nós pegarmos 20 anos de dados e pegar um modelo global do tipo do CPTEC, do tipo BAM, por exemplo, isso demora cerca de uma semana a 10 dias, mais ou menos isso. Mas, né, mas isso é offline, isso não é na operação. Não, sim. Isso é o que a gente está trabalhando com rede supervisionada. Eu não falei muito isso, mas a gente está a gente está trabalhando aqui com redes supervisionadas. Então, a rede ela não vai aprendendo à medida que os dados vão chegando. Não, ela já está pronta, ela já está configurada para a nossa aplicação. Ela não vai mudar a sua configuração, nem os pesos das conexões. É tudo travado, tal. Se a gente quiser refazer, mas isso, em geral, a gente tem que fazer com qualquer método. Colocou um dado novo lá, provavelmente vai ter que reconfigurar o teu sistema de assimilação. Uhum. E agora eu vou começar a fazer um comentário. Agora é o meu comentário. E aí terminou. Então, aí o meu comentário é mais no sentido do que o Carlos tem falado, né? Porque um dos grandes problemas da assimilação de dados, e aí por isso que entra... na realidade, é sempre o que se busca melhorar, né, em um método de assimilação, é onde a gente sempre tenta achar alguma forma nova, é como representar os erros do modelo. Né? Sempre o maior problema para a gente está no cálculo da matriz B. Né? Por isso que a gente tem lá o for var por ensemble, o tree var por ensemble, a gente tem o ensemble common filter, sempre tem essa questão do ensemble ou qualquer outra metodologia, e ela sempre está em volta do cálculo da matriz B. Né? Sempre o nosso grande problema. Então, assim, eu acho que um caminho, no meu ponto de vista, né, que eu acho que a rede neural ia ajudar e muito, seria a simulação da matriz B e a simulação dos erros do dia, né, como, por exemplo, o Common Filter faz. Porque daí a gente realmente ia ganhar tempo e iria contribuir de forma significativa na assimilação de dados. Né? Porque a gente, por exemplo, ia conseguir simular os erros do dia na matriz B para um sistema determinístico. Né? E isso eu não vi ninguém fazendo ainda. E seria bastante interessante. Isso, João. O seguinte, a gente pode fazer várias coisas. Vou te dar 3 alternativas aqui. Uma é usar a rede neural para emular o filtro de Kalman por conjunto para calcular a matriz de erros de background. O outro, né, é usar a rede neural. O outro é usar a rede neural para emular o próprio sistema. O próprio sistema variacional. E por último, né, tu pode usar a rede neural para fazer outra coisa ali, o seguinte, que é para fazer, ao invés de usar um método de transferência radiativa para calcular as radiâncias, tu usa a rede neural como um método de transferência radiativa. Tudo isso, quer dizer, então, manda bala, isso aí é questão de fazer o seguinte, ó, é isso que eu quero fazer, alguém vai lá e faz, isso não tem... Essa metodologia de como gerar uma configuração de rede para executar uma tarefa, isso a gente já tem. Aí é colocar olha, essa aqui é a atividade que eu quero fazer. Então, tá bom, vai lá, só que o seguinte, não espera que eu vou conseguir fazer tudo isso, não dá. Não dá, a gente tem as suas prioridades, eu tenho as minhas, né? Uma coisa é o seguinte, diferentemente do que acontece no resto do mundo, eu estou há 20 anos tentando explicar para as pessoas que isso há vantagens em atuar nessa coisa. Isso, depois de 2 décadas, só agora isso chegou na meteorologia. E o seguinte, quer dizer, eu tinha que provar que eu podia competir com o método variacional, tridivar, fordivar, o método filtro de Kalman por conjunto, o filtro de partículas, tudo isso que o pessoal está fazendo, eu tive que mostrar que a rede neural a gente podia competir em pé de igualdade, do ponto de vista de precisão do cálculo da análise. E, além disso, eu tinha um ganho quando eu uso rede neural. Então, quer dizer, não teve ninguém para fazer isso comigo, a não ser o pessoal que trabalha comigo, fazendo mestrado, doutorado, coisa desse tipo. Não tem nenhum grupo, nenhuma instituição, não existe
Não existe, diferentemente do que acontece, por exemplo, no Imperial College, diferentemente do que acontece, por exemplo, com o pessoal do ICON. O ICON tem um cara lá que ele tem uma verba da Marinha americana para fazer isso com redes neurais. Eles estão fazendo agora. Isso foi em 2019, quando eu dei uma palestra lá, os caras disseram, eu gostei desse negócio, vou fazer. Eles contratam o negócio e vão fazendo, pô. Eles estão gerando um negócio que eu demorei 20 anos para fazer. Mas é o seguinte, recurso, gente, as coisas acontecem. Senão, tu vai ter que esperar décadas, porque nem eu estou fazendo aqui devagarinho e tal, não sei o quê. Então, não dá, quer dizer, alguém vai ter que fazer. Eu estou disposto, atuo junto e tal, mas vai ter que ter gente para trabalhar, senão não dá. Tá bom, beleza.